Oferecimento Gorila. Boa noite, mais uma vez Maria Paiva no ar. Gente, hoje eu vou conversar com Sidney Oliveira, ele é escritor, autor e palestrante. Ele é expert em geração Y. Quem sabe o que é geração Y? Quem não sabe vai saber hoje, ele vai contar tudo pra gente. Estou aqui, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas. Li o livro, amei. Gostou do livro? E quero te perguntar mais milhões de coisas. Eu sei que não vai dar tempo, meia hora só não vai dar, mas a gente vai chegar lá. Legal, que bom. E sabe o que eu queria? Eu queria começar, Sidney, que a gente falasse um pouco, para a gente chegar na geração Y, uma coisa rápida, assim, que o pessoal entendesse rapidinho. O que é geração Baby Boomers e o que é geração X? Tá. É bom a gente determinar que isso tudo é construído pelos sociólogos. Eles querem determinar períodos da sociedade, e aí os períodos da sociedade são determinados por anos, por décadas, por eventos sociais. As pessoas que nascem durante esses eventos recebem algum tipo de classificação. E aí os nomes, eles vêm das classificações mais contemporâneas possíveis. Sim. E não tem nada a ver com não é nada científico. Nem as datas são científicas. Então, você perguntou de algumas gerações. A Baby Boomer é uma geração de crianças que nasceram nas décadas de 40 e de 50, pós-guerra. E assim, o pós-guerra foi importante, foi uma cicatriz na sociedade, a guerra em si foi uma cicatriz, e as crianças que nasceram logo depois disso, elas têm uma característica, foi uma explosão demográfica. Cresceu muito o número de crianças, ou nasceu muita criança, nesses 20 anos, aumentou muito o número de crianças. Deram o nome, então, de uma geração, uma explosão de bebês, ou crescimento. Baby Boomers, então, tem essa conexão. Mas são as pessoas que nasceram, então, entre 40 e 50. A geração seguinte, e eles sempre contam a cada 20 anos uma geração, a geração seguinte nasceu nos anos 60 e 70. Era uma época marcada por revoluções, contracultura, mudanças comportamentais na família, na sociedade, na política. E aí, assim, essa geração que nasceu nesse período teve vários nomes. Alguns nomes do início da década falavam da geração Coca-Cola, geração jeans, mas nunca pegou esses nomes. O que pegou foi um nome que deram para essa geração com base no Malcolm X, que era um ativista político parceiro do Martin Luther King, né? E aí ficou geração do Malcolm X ou geração X. E ficou X. Pronto, parou aí. Nós tínhamos duas gerações nomeadas aí, né? Na década de 80, uma década mais tecnológica, uma década onde as pessoas tiveram acesso a uma série de implementos eletrônicos em casas, o DVD, videocassete, computador, chegou muita tecnologia, o telefone, que era muito restrito, começou a chegar, o celular surgiu nesse período, começaram a dar nome de geração tecnológica, geração videogame, geração... Não dava nem para chamar internet, porque a internet surgiu bem no finalzinho dessa geração, nos anos 90, final dos anos 90. Então, assim, começaram a dar nome e aí surgiu uma particularidade. A União Soviética perdeu o domínio, acabou, o Muro de Berlim caiu, e aí vieram algumas histórias para a gente dos sociólogos do mundo comunista. Uma das coisas, o pessoal do mundo comunista batizava, ou pelo menos dava uma diretriz para que as pessoas dos países do bloco comunista batizassem, não é nem a palavra batizar, porque envolveria a questão religiosa, não é isso, mas assim, dessem nome para as pessoas usando algumas letras do alfabeto. No período da década de 80, a letra escolhida era o Y. Então, os sociólogos falavam que era a geração dos Y. É a maior quantidade no mundo de pessoas que têm um nome começado com a letra Y. Tá? Então, tem Yuri, Youssef, Johannes e assim.
obviamente que isso veio para o mundo ocidental e a gente começou a falar geração dos Ys, geração do Y, geração Y foi um passinho, né? Aí agora já tem a nova geração. Z. Que é Z, e aí assim, é continuidade, XYZ, né? Poderia ser uma continuidade, mas eu gosto muito da explicação de um professor da USP, o Luli Hatfafer. Ele deu uma explicação muito espirituosa, que ele fala que é a geração da inconsequência, a geração do Ctrl Z, que é um comando no computador exatamente. que você desfaz a última coisa. Eu já não sabia disso, não, é então, verdade. Eu achei assim, quer dizer, não tem uma explicação científica, mas é legal você batizar a geração e, assim, o mais interessante que eu vejo nesse estudo de geração que eu já faço há alguns anos, é engraçado você ver as pessoas mandando mensagens para você, dizendo assim, olha, eu nasci em setembro de 79, eu sou X ou eu sou Y? As pessoas podem ser o que quiser. Na realidade, é assim, todo mundo está em alguma geração. Sim. Pelo contexto. Só que o comportamento pode ser outro. Então, tá cheio de baby boomer absolutamente jovem, absolutamente tecnológico. Sim, claro. Né? Ele age como Y. Né? Então, o comportamento, não é a classificação. A classificação ela tem um conceito muito mais didático para você explicar. Sim, para explicar mas só. Não tem nada de Agora, científico. Sidney, quais são as características dessa geração Y? Eu já estou com Dos trocentas mil jovens. perguntas para você aqui. Tá, que os nem mais vai dar, jovens. nem sei. Tem algumas características que são inerentes a toda a juventude. Não é só da geração Y. Sim. Então, por exemplo, ansiedade, questionamento constante, falta de foco, pressa. Isso não é da Y, isso é do jovem. É do jovem. Como um todo. Então, todo jovem mas aí é assim. existe alguma coisa que a gente possa dizer? Não, não tem. Tem algumas coisa características, assim. sim, que vieram com a geração Y, ou pelo menos é mais presente no pessoal da Y e muito mais intenso até no pessoal Z, que é uma capacidade de conexão maior, uma habilidade com tecnologia. Ah, sim. Isso são características novas, porque toda essa tecnologia surgiu mais recentemente. Então, os Y, a gente pode dizer o seguinte, que ele é mais conectado, ele é mais... ele tem um princípio mais colaborativo, e aí fala assim, mas como assim colaborativo? Não é no sentido de ajudar em casa, não é nesse sentido, mas assim, ele faz as coisas de uma maneira mais colaborativa. Ele aprende usando os amigos, ele aprende usando conhecimento coletivo, então ele trabalha mais o coletivo, ele trabalha mais em equipe para se compor como um indivíduo na sociedade do que era no passado. Então, essas características são mais presentes no Y. Do Y. O Z, por exemplo, ele é extremamente mais inserido na tecnologia até do que o próprio Y. Porque ele nasceu, já está nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Ele já sofre todas essas influências, né? Agora, eu fui lendo o livro e eu achei tão bacana, porque eu ia lá e ia anotando. Eu queria estar engolindo ali. Eu vou ler todo novamente, na verdade. Que legal. Até para poder fazer a entrevista. E eu fui pegando umas coisas assim que eu lembrei mais. Tá. Eu gostei muito de um exemplo que você deu, e essa eu acho que não foi no livro, não. Quando nós estávamos conversando sobre uma menina que quando o pai chegou em casa, ela foi fazer um trabalho. Lembra o dia que nós estivemos conversando? Sim, sim. E ela falou, eu vou subir que eu vou fazer um trabalho. Quando o pai entrou no quarto, ela estava com o iPod ligado, com a televisão ligada, no MSN. Fala um pouquinho disso pra gente. Tá bom. Isso é baseado em bastantes fatos reais, não é só um. Eu vivi Não, parte sim, disso claro, com a minha são filha. vários outros. Esse é um. Eu acho que no livro a gente colocou, acho que eu até abro o livro com um pouquinho de encenação disso. Mas assim, o modelo que nós tínhamos no passado de fazer lição de casa era um modelo assim, estabelecido nas décadas anteriores. Sim. Então, fazer lição, você tem que estar sentado numa mesa, focado num livro, num caderno. No tempo mais nosso que a gente viveu na nossa infância, era estar na mesa da cozinha, sob o olhar vigilante da mãe, se tivesse posse a família com a Barça na frente do caderno, um caderno normalmente com uma folha de almaço, alguns decalques, e era isso o conceito de você estudar. Se era a prova, era estudou, decora, para você ir bem na prova. Era esse o modelo. Tá? E tinha também um modelo de fundo, que era primeiro o dever, depois o lazer. Isso, vamos dizer assim, foi a educação da geração imediatamente anterior da Y. Esse modelo de educação, ele é muito restritivo. E nós que éramos crianças nesse período,
percebíamos que isso era muito restritivo. A gente queria assistir televisão enquanto estava fazendo lição. A gente via que não era tão complicado assim. O que aconteceu com essa geração que foi restrita a isso? Virou adulto. Quando vira adulto, eles começam a dar concessão para os filhos. Então, a geração Y foi a geração que aprendeu a fazer lição vendo TV ou com a televisão ligada. Seja porque ele estava fazendo a lição na sala, já não era mais na cozinha, ele fazendo a lição na sala, o pai ou a mãe assistindo televisão enquanto ela fazia a lição. Pronto, ela já está fazendo duas atividades. Uma atividade que era muito comum no passado, que a gente não pôde fazer, era comer assistindo televisão. Não podia lugar de comer na cozinha. Quando a gente cresce, meu filho pode comer assistindo televisão. Essa criança foi desenvolvendo multitarefa. Nós entramos numa sociedade que nos pressiona a fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente se adaptou à multitarefa. Essa criança Y já nasceu num ambiente multitarefa. Então, quando ele entra no ambiente escolar, ou ele chega no ambiente escolar, ele desenvolveu uma característica de fazer 2, 3, 4 coisas simultaneamente e está fazendo bem. Não é um caso que a gente pode dizer para todos, lógico, que tem muita perda. Tem muita coisa atrás disso tudo, lógico. Mas a gente está falando nesse geral. sentido, e no assim, geral. É evidente que há uma superficialidade. Não adianta esperar dessa criança que ele vai ter uma profundidade de aprendizado que tivemos no passado. Existe uma superficialidade, mas nós estamos vivendo num período de coisas mais superficiais. Textos muito longos já não tem muito mais espaço. A mídia, de um modo geral, está aprendendo isso devagarzinho, que está na hora de fazer matérias mais curtas, que a pessoa possa ler muito mais rápido do que aquelas matérias densas, longas. Por quê? Porque ninguém mais tem tempo. Todo mundo, de alguma maneira, quer ser um pouco mais superficial. Os pais hoje que reclamam dos filhos que fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eles esquecem que os pais estão fazendo isso também. É muito comum, por exemplo, o pai estar no trabalho com o seu notebook ou com o seu trabalho, atendendo o telefone, conversando com uma pessoa, fazendo 2, 3 coisas. A nossa sociedade hoje exige que a gente faça 3, 4 coisas simultaneamente. Essa criança nasceu assim. Ela está aprendendo? Está aprendendo, mas de uma forma diferente. Diferente. É um modelo diferente de aprendizado que a gente muitas vezes não entende, porque nós não usamos esse modelo. Não usamos. E o que me chamou a atenção, voltando aí, nesse sentido que eu estou te dizendo, assim, essa menina, nesse caso, estava realmente fazendo o trabalho. Sim. Né? No A exemplo televisão que eu dei... estava passando, esse exemplo que você criou foi... foi na televisão estava passando alguma coisa que tinha a ver com o trabalho que ela estava fazendo. Sim. O iPod era a música que ela ia, na verdade... Usar no trabalho. Qual que ela ia usar? Ela ia fazer um PowerPoint, ia ter a música de fundo no PowerPoint. A situação era mais ou menos assim. E mais ou menos conversando com a menina que ela estava fazendo o trabalho e pegando... Sim, o pai queria falar com ela para assistir um filme. Ela falou, não, pai, eu estou fazendo lição. Ele abriu mão de uma coisa que ele achava legal, porque falou, minha filha é muito mais responsável do que eu fui. Quando ele voltou no quarto, ela estava com o iPod ligado, com toda essa parafernália. Ele pegou a primeira reação, tira tudo e volta o controle. Só que eu falei, pai, mas eu estava usando o iPod, que é a música. Eu estava no Orkut, porque a minha professora mandou o link do site da pessoa que nós estamos entrevistando. Na televisão, ele está dando a entrevista. E eu estou conversando com as minhas amigas no MSN que nós estamos fazendo um trabalho em grupo. Quer dizer, ela estava trabalhando, só que o modelo é tão diferente do modelo que a geração anterior aprendeu, que não consegue entender. Não consegue mesmo. É mais ou menos como ensinar a vovó a cozinhar no micro-ondas e falar que vai ficar tão bom quanto aquela comida, aquele feijão que ela fazia no panela de ferro. E, de repente, hoje a gente pega o feijão pronto numa caixinha, abre, corta, põe no micro-ondas, esquenta e fala, tá igual da avó. Mas que não é ruim, não. Vamos combinar que não é bom, não, que eu sei que não é. O que não é bom? Não é bom esse feijão, não, que eu não gosto, não. Agora, Aí que Sidney... são dois modelos. São dois modelos. Agora, Sidney, me fala uma coisa, do conflito dessa geração nas empresas. Isso foi uma coisa que, na verdade, eu fiquei um pouquinho mais preocupada. Tá. O conflito dessas gerações na empresa e o que você aconselha aos dirigentes de outras gerações para extrair o melhor dessa geração? Porque tem conflito. Tem conflito e, assim, o empenho maior é a gente transformar o conflito no encontro e não mais no conflito. Por que está acontecendo o conflito? Primeiro, que o modelo de trabalho nosso também mudou. As pessoas vivem mais
hoje do que viviam há 30 anos atrás. Então, uma pessoa hoje com 45, 50 anos de idade não está pensando em se aposentar. Ele ainda quer e ele está produtivo, ele quer continuar produtivo. O que ele faz nessa situação, então? Ele fica mais estável na empresa. O jovem chega com vontade e não tem lugar para ele, porque tem alguém ocupando o lugar. Não tem tanto espaço assim para ele. O jovem não tem os desafios que gostaria de ter, porque tem alguém fazendo os desafios, que é o veterano. Esse veterano, para ajudar ainda, ele volta para a faculdade, ele vai fazer o MBA, ele continua. Ele não só está produtivo, tem experiência, como ele volta a estudar para ter a mesma competência do jovem. O jovem fica sem espaço, pelo menos no grande momento. Ele não recebe os desafios. O que ele faz? Ele começa a saltar de emprego para emprego, ele vai de um emprego para o outro. Num primeiro momento você fala, bom, mas ele deveria ficar um pouco mais estável, mas ele não tem espaço, porque tem veterano lá. Ele vai tentar confrontar esse veterano, o veterano tem a experiência. A empresa fala, eu preciso do resultado, quem que dá mais resultado? O veterano que já conhece, do que o jovem que só tem a energia e talvez alguma facilidade contemporânea com a tecnologia. Tirando isso, o jovem não tem tanta vantagem. O jovem pulando de lugar para lugar, o que acontece? O veterano fala, eu não posso ensinar esse jovem porque ele daqui a pouquinho vai embora. Então eu vou ter que ficar segurando a onda aqui porque o jovem vai embora. O jovem fala, eu não estou aqui nessa empresa recebendo desafio e vai embora. Todos os dois perdem. E o pior é que quem está perdendo nessa história toda é a empresa. Porque a empresa gasta mais para recontratar, repor, não consegue segurar esse jovem, o veterano, cedo ou tarde, ele vai diminuir a produtividade dele e vai acabar indo embora. E o conhecimento que está na mão do veterano vai embora junto com ele. E o jovem não foi preparado porque ele não foi exposto a esse conhecimento. O que a empresa precisa fazer? Construir uma ponte entre o veterano e o jovem. Essa ponte não é muito simples de ser construída. Precisa achar um ponto de contato entre eles, onde o veterano comece a liberar o jovem, a dar o desafio para o jovem naquilo que o jovem é bom. O jovem é bom hoje mexer no computador, mexer na internet, então joga o desafio para o jovem. Mas o veterano fica com medo, e o que ele faz? Não, pode deixar que eu faço. E nem faz bem e não vai o jovem. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. O veterano precisa ver o jovem como quem tem a energia que ele já não tem tanta. Porque acaba, é natural, o ser humano vai diminuindo a energia. E o jovem tem que sair da arrogância dele, porque o jovem também não é fácil, né? O jovem entra arrogante e diz, você nem sabe mandar um e-mail com anexo, que absurdo, você não sabe mandar um SMS. É verdade. E o veterano se sente humilhado nessa hora e fala, então tá bom, eu não preciso disso, nunca precisei disso. Quer dizer, fica uma guerrinha boba. E o que eu tenho percebido? Que quando você coloca os dois em contato, você começa a mudar a postura, é comportamental isso. A ponte começa a surgir. E aí, assim, a lógica essa ponte tem um nome que chama respeito, mútuo. O mais jovem respeitando a experiência do veterano e respeitando, assim, ele precisa conquistar o veterano. E o veterano respeitando a velocidade do mais jovem, parando de querer competir com o mais jovem, porque ele vai perder. Então, a gente tem que fazer assim, a ideia que a gente tem que trabalhar é assim, tem que fazer a fila andar. Essa fila andava e ela parou de andar nesses últimos 10 anos. A gente tem que fazer ela voltar a andar. E que o jovem, então, tem essa coisa do respeito, né, com o trabalho. Sabe uma coisa? E que o outro também, porque aqui, olha, é aquela história de você ficar olhando para o modelo da gente. Que serviu para a gente no nosso tempo. Que serviu para a gente, cara. Não é? Porque sai um negócio de julgamento, né? Exatamente. Então, serve para a gente, não vai servir para eles, entendeu? Uma coisa que a gente tem experimentado em algumas empresas e tem funcionado bem, assim, é uma prática muito nova ainda. Alguns casos aconteceram nos exteriores e agora começou aqui no Brasil, eu comecei a experimentar em algumas empresas, que é a mentoria chamada mentoria reversa. Então, é assim, a gente faz isso. Mentoria reversa. A gente faz isso hoje, por exemplo, quando a gente compra um celular novo. Você olha o celular, como é que faz a ligação, você olha, mexe. Aí daqui a pouquinho você chega para uma criança e fala, como é que põe música aqui? Como é que bate foto? A criança pega, nunca viu o celular, é assim, assim, assado, e ela pega e faz a mentoria para o mais velho. Tá? Faz essa mentoria, eu chamo de mentoria reversa. Porque, a rigor, ele não deveria ter tanta experiência assim, mas ele tem uma facilidade. Então, o que eu tenho estimulado as empresas? Fala assim, pega o jovem,
Põe o jovem para ensinar o mais veterano naquilo que ele sabe bem. É tecnologia, é acessar. O jovem de hoje ele tem uma capacidade de pesquisa ou de facilidade de pesquisa porque ele navega na internet, então ele sabe onde buscar a coisa com mais facilidade do que o veterano. Põe esse jovem para ensinar o veterano a fazer isso. O jovem vira o mentor. Abre um espaço para o mentor, quase que em princípio de gratidão. Eu também vou te mostrar onde está o pulo do gato que você não tinha sacado e assim, porque o veterano ele tem o pulo do gato. Por que que ele tem? Porque ele levou na cabeça, ele aprendeu a duras penas, ele estava numa situação, ele errou pra caramba. O jovem de hoje não errou tanto. Por que que ele não errou tanto? Ele não pode errar. A gente, desde a década de 80, que a gente está pondo filho no mundo para quê? Para ser sucesso, ser vencedor. Esse jovem, então, não lida muito bem com perda. Ou não lida muito bem com o fracasso, ele não está muito preparado para o fracasso. Como ele não está preparado para o fracasso, ele evita fazer escolha que coloque ele em risco. Então esse jovem, ele está assim, querendo abraçar o mundo, querendo os cargos, querendo as vantagens, mas ele está meio que com medo, ele não quer parecer que fracassou. Então ele evita entrar naquelas bolas mais complexas, ele evita fazer um salto mais arriscado, e porque ele não quer parecer fracassado. O mais velho fala, ele não quer parecer, mas eu também não. Então fica uma briguinha. Agora, a mentoria reversa consegue criar uma ponte de comunicação entre os dois. Sim. E essa palavra que eu li também no livro, reconhecimento, é um grande peso para essa geração, não é? Sim, o crescimento do reconhecimento veio junto com os videogames. O videogame é uma coisa interessante. Aliás, ele fala desse negócio de sucesso. Videogame, ele entrou na sociedade na década de 70. Mas quem usufruiu pesado, e a primeira geração que usufrui pesado do conceito de videogame é a geração Y. A Z, então, hoje já respira videogame interativo, né? Mas a geração Y entrou no videogame na década de 80 de uma forma que ninguém tinha entrado até então. Videogame é uma atividade, é um jogo, onde não tem como você perder. Você sempre ganha. Qualquer que seja o videogame, você sempre ganha. Não, peraí, você pode errar, você sempre pode recomeçar. E você sempre ganha. Se você sempre ganha, tem um problema aí nesse jogo, porque você não perde. No jogo de futebol tradicional, aquele que fazia na rua, você tinha o teu time e tinha o time dos seus adversários. Ou você ganhou ou você perdeu, e ponto final. Você pode até ganhar uma partida e a próxima perder. Você perdeu a próxima, pronto. Acabou esse negócio. Videogame sempre ganha. Olha o sucesso aí a todo custo. Segundo, videogame tem fases. Então eu tenho uma fase, a próxima fase é mais desafiadora, a próxima é mais desafiadora. Quando acabou os desafios, eu jogo fora o videogame. Olha o jovem indo embora da empresa porque não tem desafio. Acabou o desafio, acabou o jogo. Então ele vai embora. E a última coisa, todo videogame tem um placar. Ou seja, eu estou jogando, eu estou com feedback o tempo todo. Se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Então, o jovem está acostumado, desde criança, a saber se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Ele está tendo feedback. Então, a gente fala muito reconhecimento, mas é o feedback que ele quer. Ele quer saber se ele está indo bem em relação aos colegas, em relação a ele mesmo, em relação à performance. Ele quer se comparar. Ele quer esse reconhecimento no sentido, me dá o feedback, eu estou querendo esse feedback. Ele está acostumado com isso. Desde que ele entrou na escola, o modelo educacional dos últimos 30 anos é um modelo de feedback constante. Antigamente, a gente não tinha tanto feedback assim. Você fazia... o feedback era as provas bimestrais, você fazia, e anual, e era o boletim. Acabou. Todo o feedback era esse. De uns tempos para cá, o que aconteceu nos últimos 30, 25 anos? Ah, você fez um trabalho, tem feedback. Fez outro trabalho, tem feedback, tem nota. E daí você vai compondo isso. Uma geração que nasceu com tanto feedback, ela respira hoje a base de reconhecimento. Não dá reconhecimento, você vai ver o que acontece com ele. Ele se perde, ele não sabe. Olha, eu queria ficar conversando com você aqui muitas horas, gente. Eu amei. Eu vou até pegar algumas perguntas, porque nós temos agora, acho que 5 minutinhos só. Tá bom.
Olha, o Marcos está dizendo, eu quero muito ler esse livro, mas acho que na minha cidade não tem, moro no interior. Tem como comprar pela internet? Tem como comprar pela internet, as grandes livrarias, eu vou citar algumas, que é a Saraiva, a FNAC, a Cultura, todas pela internet eles fazem, eles entregam em todo o Brasil. E tem, eu não sei na sua cidade se tem uma livraria local, a livraria local pode fazer um pedido diretamente para a editora ou entrar no meu site e pedir para mim, eu faço a conexão com a editora e a própria livraria pode conseguir, tá bom? Olha, o Yuri, aliás, eu vou mandar até um beijo para ele, que o Yuri eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Não sei Esse se Yuri é com não. Y? Não, ele é com... Ele Com não I. é, ele é com I. Então tá E bom. ele Seria é legal se ele geração- fosse. E ele é geração Y. Tá bom. Então, pergunta se a geração Y tem tendência a ir pela cabeça dos outros, seguir tendências mais fortes pelos outros, ou eles não são muito de seguir tendências, e sim estilo próprio pela geração. Não, eu não diria que dá para classificar ela Não por dá, essas né? coisas. Eu acho que, assim, a geração Y ela é muito focada no que acontece no contexto. Mas, na realidade, nossa sociedade hoje está muito em cima de tendências, de moda. E a geração Y ela acompanha esse movimento socialmente, como acontece com todas as outras gerações. Quer dizer, de repente, agora, o momento é internet, rede social, é um movimento de comunicação. Ela acompanha isso, mas eu diria assim, a geração Y ela tem vontade de deixar a marca dela. Então, eu diria que tem um DNA um pouquinho de ela querer ter o próprio estilo, mas a gente, observando no geral, você vê que o próprio estilo é um estilo globalizado. Tá difícil ter um estilo único assim atualmente, né? Olha, vamos repetir, né? Quem está pedindo é o Ricardo. Eu sou nascido em 1983, que geração eu sou? A gente falou lá no início, eu deixo para você falar rapidinho. Tá bom, então. A geração, pensa por décadas, tá? 40 e 50, nas décadas, todas elas, até 59, seria geração Baby Boomer. De 60 até anos 79 é a geração X. De 80 até o ano 99 é a geração Y. De 2000 para cá, geração Z. Geração Z. Olha, a Paula está te fazendo um elogio assim, ó. Amei esse programa, esse cara é muito inteligente. Obrigado. Geração Y. Pode ver, a gente me acompanha no Twitter, que lá a gente tem colocado muita coisa, tem tanta gente bacana falando sobre João, isso. Quem que você quer saber se tem Twitter? Se for eu, tenho Twitter sim. É ML Paiva. E você tem Twitter também, não tem? Sidney Oliveira, tudo junto. Sidney Oliveira. O meu I não é Y, o meu I Não é é I Y. normal e é demudo. Então é Sidney Oliveira, do jeito que está todo junto. O meu site também é sidneyoliveira.com.br. Menina, olha o que essa menina escreveu aqui. Paula Porto Alegre. E a próxima década será a geração destruidora de meio ambiente? Não sei, ou talvez Linda, aqui minha finalmente querida, vai... para a gente lutar aí, a gente pode ser que não seja. Paula, você sabe que a geração mais consciente com o meio ambiente é a geração Z. A Y até tem um movimento, as outras gerações até estão preocupadas, mas eu diria que assim, para isso entrar numa geração, no core das pessoas, leva muitos anos. Então eu diria que a geração Z, que são as crianças de hoje, elas têm um pouco mais de consciência do meio ambiente e a gente tem que apostar neles para serem um pouco mais felizes nas mudanças que são necessárias na sociedade. Tá bom? Pois é, eu fico muito triste mesmo, como eu te falei. Eu vou terminar o programa agradecendo aqui a Letícia Valim, que é estética especializada, apoiadora aqui do programa, a doutora Lódia Ávila, que é cirurgiã plástica, e agradecer também, não, está faltando uma pessoa. Não, não, ele eu vou passar direto. Passa e termina o programa com ele, tá? Com um filmezinho dele. É a Letícia e a Miriam, da Sagrada Beleza. E desejando Feliz Natal a todas elas, um beijo grande, tudo que houver de melhor no mundo para essa gente que me ajuda aqui a fazer o programa. E o doutor Arnaldo, que a gente vai passar o finalzinho. E eu vou me despedir do Sidney. Sidney, eu vou te falar uma coisa, eu quero que você volte. Isso aqui está chovendo de mensagem para você. Eu não tenho como... fazer todas as perguntas, porque a coisa é rápida. Aliás, eu não te fiz todas que eu queria. Contato do Sidney é www.sidneyoliveira, sem Y, sem nada. Oi? Vou mostrar. sidneyoliveira.com.br. É isso. O livro está aqui. Como ele disse,
pode por internet. Tem pela compra internet. Por internet. No meu site tem um link lá para as livrarias, pode pegar lá direitinho. Ele está em praticamente todas as livrarias no Brasil, nos aeroportos, eu tenho encontrado. Estou feliz porque já chegou na 3ª edição e meu editor disse que está tentando e ele acredita que há a possibilidade de chegar à 4ª. Eu vou anunciar se chegar à 4ª edição, porque assim, no Brasil é complicado as pessoas lerem livro e o livro ter essa aceitação. Eu estou feliz por isso. Posso anunciar que vem um novo livro, tá? Tem um nome temporário, o novo livro também vai estar abordando a geração Y. E eu tenho dito o seguinte, o subtítulo vai ser A Fila Anda. A Fila Anda. Mas Sidney, tem que entrar na fila. Eu acho que a gente tem assunto aqui para mais de metro. Tem. Então eu vou te fazer um convite aqui no ar, você vir no programa Brazilian Team e responder para esses meninos muita coisa que eles querem saber aqui. Tá bom, seria um bate-papo bacana com eles mesmo. Muito obrigada, um Feliz Natal para você. Obrigada mesmo pela tua presença. Você, Feliz Natal gente, pra muito vocês, obrigada, viu? É o último programa do ano. Eu agradeço muito a vocês pela audiência, obrigada sempre. E eu fico aqui aguardando as sugestões de vocês, sempre mandando e-mail, mariapaiva@justtv.com.br. Quer uma entrevista com alguém? Quer falar de um assunto? Maravilha, tô lá, vou ler e a gente vai procurar trazer para você aí essa entrevista, tá bom? Um beijo para vocês, um Feliz Natal, tudo de bom. Tchau, gente. Na Clínica Odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a Clínica Odontológica Takahashi Macedo.